Yoshua, povo de Deus ao redor do mundo, povo de todas as nações. Estamos agora nessa entrevista. Algumas pessoas fizeram um pedido para o homem de Deus, profeta João Cabeia, disponibilizar uma entrevista para responder a respeito do ministério profético. Estou aqui disposto, como honra, naquilo que é o teu pedido. A mão de Deus é uma evidência nesse vídeo. Eu sei que ao assistires esse vídeo, não só receberás o ensinamento, mas também serás impactado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Saiba que este poder está disponível para operar na tua vida, no teu ministério, na tua carreira. E creio que ao me assistires hoje, o poder de Deus é uma evidência. Esteja preparado, estamos aqui para responder. Yoshua, homem de Deus, profeta João Cabeia. Como foi pedido pelo povo, aqui estamos para fazer as seguintes questões. O que é um profeta e a profecia? Povo ao redor do mundo, seja bem-vindo. Estamos aqui para satisfazer a tua vontade e responder. Nós trabalhamos para assim o benefício do corpo de Cristo. O que é um profeta? O que é a profecia? O profeta é o homem espiritual dotado de sabedoria divina, com capacidade de arrancar alguém das trevas para a luz. Como podemos definir na verdade um profeta? Vamos ler agora a escritura no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 18. Ok? Vou ler aqui o que a Bíblia diz. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Quem é esse que senta no conselho do Senhor, senão o profeta? Profeta não é o homem que só profetiza, porque na verdade o profeta não vem com profecias. O profeta é o homem que vem com ensinamento do trono da graça. Esse ensinamento do trono da graça é que dá capacidade no povo em discernir aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus. Vamos ler outra porção da escritura em Ezequiel capítulo 3 para entendermos mais uma vez o que é um profeta. Ezequiel no seu capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Este é o profeta, o homem que ensina o povo e posiciona o povo e aponta o povo no corpo de Cristo. Este sim é o profeta. Não é um revelador de mensagem do povo, mas revelador de mistério do reino de Deus no povo. Revelar mistérios, esta é uma parte integral da vida de um profeta, porque o profeta vem para revelar os mistérios, o que se esconde no trono, ele vem e revela no povo. Não revelar situações. Revelar situações não é conhecer na verdade o conselho de Deus. Um adivinhador também revela situações. Um homem que conhece alguns conhecimentos profundos, ele também revela situações. Mas revelar mistério do trono, isto Deus só capacitou aos profetas. Isto Deus só capacitou aos profetas. E o que é a profecia? A profecia é a opinião de Deus para toda a situação aqui na terra. Queremos voar um pouco aqui na escritura, 1 Coríntios capítulo 14. Se lemos em Coríntios capítulo 14, no versículo 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus,
publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Os segredos serão expostos. A primeira e grande profecia é a palavra viva. Quem é a palavra viva? Jesus Cristo. A segunda grande profecia é a palavra escrita. Qual é a palavra escrita? É a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela revela as intenções do coração. Então a profecia é a opinião de Deus para toda a situação aqui na terra. Profecia é diferente de uma adivinhação, porque a adivinhação consegue lembrar do teu passado e até consegue discernir o teu presente, mas nunca conseguirá discernir o teu futuro. Só a profecia consegue revelar o passado, o presente e assim também atingir o futuro, porque o futuro depende da voz de Deus. Todos os profetas que vieram desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os dias atuais, nenhum profeta Deus enviou somente para trazer mensagem, mas para arrancar o povo das trevas para a luz. Olhamos, pois, quando Deus começou a usar os profetas no Antigo Testamento, olhamos pela vida de Abraão, sendo profeta de Deus. Qual foi a profecia que Abraão deu? Qual foi a mensagem que Abraão deu? Olhamos pela vida do profeta Moisés. Quais foram as profecias que Moisés deu para o povo, para todas as nações? Mas vimos que todos esses profetas, como Elias, quais foram as mensagens? Eliseu, quais foram as mensagens? Vimos todos eles com única finalidade: arrancar o povo, libertar o povo, arrancar o povo das trevas para a luz. Esta é a finalidade de todo profeta. Este é o fundamento do profeta. Ele vem para arrancar o povo das trevas, libertar o povo. Olhamos pela vida do nosso mestre Jesus, que em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas, da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse reino? Qual é esse reino? É o reino do céu, reino de Deus. Agora este reino opera para a luz. Onde havia trevas, Deus nos arrancou. Então essa é a finalidade do profeta. O profeta vem mesmo para ensinar o povo, para libertar o povo. Não vem somente para profetizar. A profecia manifesta-se por causa do pacote do ministério profético, que brevemente vou responder já. Por causa do pacote do ministério profético é que a profecia manifesta-se como mensagem e opinião de Deus para toda a situação aqui na terra. Sim, homem de Deus, dando continuidade nas perguntas e respostas, temos uma pergunta que tem gerado muita indagação no meio do povo. E nós queremos saber por que existe o ministério profético. Essa é uma questão que hoje tem trago muitos problemas no meio do ministério profético. Por causa do não entendimento desta questão e desta verdade, que é uma realidade, hoje nós temos visto a abertura de muitos ministérios proféticos. Nós temos visto e ouvido jovens que, por terem sonhos e vendo os sonhos deles se realizando, chamam-se profetas. Jovens, por terem visões e vendo visões se realizando, auto-intitulam-se profetas. Na verdade, por que se chamam profetas? Por causa dos sonhos, por causa das visões. Se lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 37, veremos um jovem chamado José que sonhou um sonho aos seus 17 anos. Mas nem mesmo assim esse jovem se auto-intitulou como profeta. Hoje o problema, as pessoas não querem esperar o tempo de Deus para a realização de suas coisas. Por isso tem destruído aquilo que é a raiz do ministério profético. O ministério profético existe para apontar as pessoas no corpo de Cristo.
Lembra-te que Deus instituiu Adão no jardim do Éden para assim ele apontar os animais. A Bíblia diz que Adão nomeou toda sorte de animal. Quem ensinou os nomes a Adão para assim nomear os animais? Assim existe o ministério profético, para trazer à existência a realidade do sobrenatural no mundo natural. O ministério profético existe para isto. Por isso o ministério profético, ele tem 3 fundamentos principais. Vamos ver os 3 fundamentos de alicerce do ministério profético. Vamos ler Isaías capítulo 42, versículo 20. Deixa-me ler a escritura. Isaías 42, no seu versículo 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouves. Aqui Isaías nos informa acerca de 2 fundamentos e alicerce do ministério profético. Antes de abrir e explicar-te isto, vamos ler o que o nosso mestre e salvador, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, ele que é o melhor treinador, o que é que Jesus fala a respeito disso? Mateus capítulo 13, versículo 12. Porque aquele que tem e terá e será dado em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falei por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aqui Jesus consegue nos explicar os outros restantes dos fundamentos. No versículo 20 ou versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, se convertam e os curem. Presta atenção. Aqui Jesus nos mostra os 3 fundamentos do ministério profético. Os 3 fundamentos do ministério profético são audição, visão e o coração. A audição é a capacidade de ouvir, e o coração é onde nós compreendemos aquilo que são os mistérios do sobrenatural de Deus. A visão é o resultado da abertura dos céus. Está aqui os 3 fundamentos do ministério profético. Com esses 3 fundamentos do ministério profético, ali sim nós temos capacidade de colocar a raiz profética numa geração. O que nós queremos para essa geração é que essa geração mude e tenha um grande fundamento. Lembre-se de um grande legado que nós queremos deixar para a tua vida e para o teu ministério profético. Podemos não mudar todo esse mundo, mas deixar esse mundo de uma forma em que nós não encontramos, nós podemos. Saiba que nós podemos. E essa é a existência do ministério profético. Ele existe para fazer descobrir os mistérios do trono de Deus. Existe para poder apontar no corpo de Cristo. Por isso, quando Jesus subiu, ele deu dons aos homens. Ele disse que a uns lhe foi dado, Efésios capítulo 4, a uns lhes foi dado o apostolado, o profético, o evangelista, o doutorado e o pastor. Todos esses ministérios estão no corpo de Cristo, mas cada um tem uma função e exercício diferente. O ministério profético existe, na verdade, para apontar as pessoas no corpo de Cristo. Não é por resultado de um sonho, não é por sonhar que você vai determinar que você é um profeta. Você é profeta por causa de visitar o céu. Se você não visitou o céu nunca vai te mandar visitar a terra como um profeta. Saiba disso. Dentre tantos falatórios, o povo preferiu ouvir a resposta do homem de Deus, profeta João Cabeia, da seguinte questão: o que é um ministro? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Creio que estás a ser totalmente abençoado com todas as respostas.
E creio que no meio de todas as respostas também estão surgindo algumas outras questões que desejas conhecer. Mas sem outro problema, você pode se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e terás muitas respostas. E não só se inscrever no nosso canal, também seguindo a nossa página do Facebook, Antioquia TV, terás também muita oportunidade de teres muito ensinamento, muita resposta, e serás maravilhado. E a mão de Deus sempre estará disponível para abençoar a tua vida, porque o testemunho é uma evidência. Okay. O que é um ministro? Um ministro é um homem espiritual capacitado por Deus e equipado pelo Espírito Santo com capacidade de treinar o povo e arrancar o mundo caído da escuridão para a luz. Este homem de Deus é que recebe o nome de ministro. Ministro vem com mistério. O mistério esconde o ministro e o ministro esconde mistério. O ministro vem com um mandato e esse mandato é que determina que tipo de atuação ele terá. E o mistério que ele traz é que determina onde é a sua atuação e como ele atuará. Vamos ler a escritura, Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão dos presos. Primeiro o Senhor fez o que? O Senhor ungiu. O Senhor primeiro capacita. O ministro não se manifesta sem primeiro ele é capacitado por Deus. Se ele não for capacitado por Deus, ele não terá aprovação diante do mundo. Porque primeiro o olho fresco da eternidade, do sobrenatural de Deus deve estar espargido na cabeça desse ministro. E por causa de ele ter essa capacidade, ele ter esse direito, essa unção dentro dele, ali sim é que vai determinar que tipo de atuação ele terá. O ministro não vem com outra coisa senão com mistério. E os mistérios é que abrem os corredores espirituais. Por causa dos mistérios, o ministro tem capacidade de apontar as pessoas no corpo de Cristo. Tem capacidade de demonstrar o poder de Deus. Por que muitos ministros não conseguem demonstrar o poder de Deus? Porque eles não escondem mistérios. Porque se você esconde mistérios, você consegue demonstrar o poder de Deus. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, se é demonstração de espírito e de poder, o que é o poder de Deus? É a manifestação de Deus que nos leva até Deus para ganhar o caráter e o propósito de Deus. Essa manifestação que nos leva até Deus para ganhar sim o seu caráter e o seu propósito. O propósito de Deus é salvar o mundo caído. E esse mundo caído, ele tem influência de potestades, de principados, de hostes espirituais da maldade. E se tem essas influências, o ministro precisa ter mistérios que conseguem lutar contra essas todas influências demoníacas. Esse é o papel do ministério, esse é o papel do ministro. Esse, na verdade, é que é um ministro enviado por Deus para salvar o mundo.